Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra hoje. Até o final do dia, os Times precisam ter finalizado suas contratações de atletas que estão sob vínculo para registrar na CBF e poder utilizar nas competições até o fim do ano. Fla e Palmeiras com a água no queixo. O clube rubro-negro não conseguiu finais felizes em alguns dos principais objetivos da janela, que eram de La Cruz e Claudinho. Wendel, alvo de uma última investida, também não fechou. Neste período, o nome de maior impacto a chegar na Gávea foi o volante Alan, que estava no Atlético Mineiro. O clube já havia acertado também com o goleiro Rossi e com o atacante Luiz Araújo. O Palmeiras determinou que a única carência no atual elenco era um meio-campista que fizesse a função de um camisa 5. O clube se reuniu com os representantes de Wendel, do Zenit, mas os valores foram avaliados como fora da realidade. Além disso, o Alviverde tentou a contratação de Aníbal Moreno, do Racing. Mas a proposta apresentada aos argentinos não agradou e, apesar do desejo do jogador, o negócio não aconteceu. A previsão é de que o Palmeiras encerre a janela de transferências sem nenhuma contratação. Os reforços são a manutenção dos principais jogadores do elenco que tiveram propostas para sair, como o zagueiro Gustavo Gomes e Luan, o lateral Piquerez e o meio-campo Zé Rafael. São Paulo é só alegria. O tricolor paulista conseguiu o que parecia impossível há poucos dias, as contratações impactantes de James Rodrigues e Lucas Moura. Os dois estavam livres no mercado e não precisavam ser inscritos antes do fim da janela. Com os dois, o clube não deve trazer mais nenhum reforço. Existe, agora, o temor das perdas. O São Paulo entrou na janela pressionado, precisando de dinheiro e falando mais em vendas do que em contratações. Os dois reforços de peso não mudaram o cenário e o clube deve negociar alguns atletas, mas tenta não tirar nenhum titular do time de Dorival Júnior. Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Santos se reforçam. O Corinthians fez dois grandes investimentos, o zagueiro Lucas Veríssimo, emprestado pelo Benfica, e o meia Matias Rojas, que chegou em definitivo após passagem pelo Racing, ARG, mas perdeu Roger Guedes para o futebol do Catar. O Timão ainda quer um lateral esquerdo, mas as tentativas recentes não deram certo. O Cruzeiro contratou 7 jogadores nesta janela, os principais foram Matheus Pereira, do Al Hilal, da Arábia Saudita, Rafael Papagaio, com passagem pelo Palmeiras, Arthur Gomes, com passagem pelo Santos, e o colombiano Palacios. A expectativa é que não tenha novos reforços ao longo do último dia de janela aberta. Em crise no Brasileiro, o Vasco teve mudanças na direção e Luiz Melo deixou de ser o céu da SAF. O clube foi ao mercado em busca de reforços para tentar evitar um rebaixamento com o qual flerta a cada rodada. Neste embalo, a diretoria tenta o acerto com o atacante Diego Costa. O Cruz Maltino teve mudança no comando técnico com a chegada de Ramon Dias e anunciou 7 reforços, o zagueiro Maicon, o lateral Jefferson, o volante Medal, os meias Paulinho e Praxedes e os atacantes Serginho e Sebastião Ferreira. O Santos anunciou 4 jogadores, João Basso, Aroucapor, Dodô, Atlético Mineiro, Jean Lucas, Mônaco FRA, e Júlio Furch, Atlas MX, e ainda tem negociação avançada com Nonato, Ludogorets BUL. O clube desistiu de João Pablo Vargas, Milonarius Col, após exames médicos. No último dia da janela, o Peixe procura por um atacante de velocidade e ficará atento com os jogadores livres. Um dos sonhos é o meia argentino Roberto Pereira, ex-Udinese, Ita. Flu satisfeito, Botafogo quer mais. O Fluminense teve como grande movimento nesta janela de transferências o retorno do zagueiro Marlon, cria da base do clube e que está no Shakhtar Donetsk.